Olá pessoal, aqui é o professor Valmir Ventura e nesse vídeo nós vamos tratar de índices financeiros. Bom, o que é um índice financeiro? O que é um indicador? Né? Bom, o índice é um quociente resultante de uma equação. Né? Então nós podemos criar índices. Né? Um exemplo aqui, né? Eu quero monitorar uma equipe de vendas. E os parâmetros que eu quero adotar para monitorar essa equipe de vendas são total de faturamento individual, número de clientes novos, total de faturamento geral. Tá? Então percebam que eu posso criar uma equação, né? Eu posso pegar o faturamento individual vezes o número de clientes novos vezes o faturamento geral. Né? Então eu posso montar uma equação e criar um índice, um indicador, um número que vai ser utilizado como parâmetro para controle dessa atividade aqui, equipe de vendas. Tá? Então nós podemos criar indicadores, índices, né, por meio de operações, de equações, que vão nos mostrar o desempenho de uma certa atividade. Então qualquer atividade pode ser monitorada e você pode criar parâmetros para controlar essa atividade. Né? A exemplo do custeio ABC, onde você quer monitorar algumas atividades, né? Ou do balanço scorecard, quando você quer criar indicadores. Né? Então você pode criar índices através do tipo de uma equação para você controlar essa atividade. Tá? Bom, no caso dos indicadores financeiros, nós não precisamos inventar a roda, porque já criaram vários indicadores para análise de balanço. Né? Então fica muito mais fácil utilizar esse grupo de indicadores que já foram desenvolvidos. Tá? Que indicadores são esses? Nós temos indicadores, nós temos 5 grupos, nós vamos falar de 4 grupos, de 4 desses grupos. Né? Indicadores de liquidez, indicadores da gestão dos ativos da empresa, indicadores de endividamento ou da dívida da empresa e indicadores de lucratividade e rentabilidade. Tá? Vamos então tratar desses 4 grupos de indicadores que são utilizados para análise de balanço, de DRE, né, análise financeira. Tá? Bom, os indicadores de liquidez, como o nome já está apontando aqui, né, é para a gente avaliar se a empresa possui dinheiro suficiente para honrar suas obrigações. Tá? Então, se ela tem liquidez, se ela consegue transformar o ativo em dinheiro, né? Ela consegue ter dinheiro para pagar as suas obrigações, esses são os indicadores de liquidez. Ok? Os indicadores de gestão dos ativos, ele mede a eficiência da empresa em relação à utilização dos ativos. Ou seja, os bens que a empresa possui, né, eles geram rentabilidade, lucratividade, né? O quanto a empresa fatura em relação aos bens, aos ativos que ela possui. Né? É isso que esse grupo de indicadores mostra. Né? Já os indicadores em relação a endividamento, né, como o nome também já indica, a gente avalia como está a gestão da dívida da empresa. Se ela é composta por capital dos sócios, capital de terceiros, né? Se é de curto ou de longo prazo. Então, para a gente avaliar se a situação da empresa é uma situação saudável ou não. Né? Então, assim, toda empresa costuma ter dívida. Né? Dificilmente uma empresa consegue crescer se ela não fizer algum tipo de alavancagem. O que é alavancagem? É eu tomar dinheiro emprestado e colocar na minha operação e pagar uns juros sobre esse capital. Né? Então, por exemplo, eu pego o dinheiro no banco emprestado a 10% ao ano, coloco na minha empresa e consigo lucrar 30% ao ano. Né? Então, pago para o banco os 10% e ainda me sobram 20% na operação. Então, eu consegui alavancar a minha operação
tomando dinheiro do mercado e aplicando na minha empresa. Então, toda empresa tem que ter dívida para poder crescer. Dificilmente se cresce com capital próprio apenas, né? O crescimento é muito lento com capital próprio, então é necessário tomar dinheiro emprestado para crescer. Agora a questão como que está a gestão desse dinheiro de terceiros, né? Ele é de curto prazo, curtíssimo prazo, médio prazo, longo prazo, né? Como está, o quanto eu tomei de emprestado em relação aos meus ativos, né? Então essa análise tem que ser feita em relação à gestão da dívida da empresa, tá? E por fim, os índices de lucratividade e rentabilidade, né? Como o nome também já indica, ele avalia aí qual que é a eficácia das operações da empresa, né? Tem empresa que fatura muito, mas porém o lucro é muito baixo, né? Tem empresa que fatura pouco e tem um lucro, uma rentabilidade alta, tá? Então esses indicadores nos mostram como está essa lucratividade e rentabilidade em relação ao total de vendas, em relação ao ativo, né, ao uso dos ativos, dos bens da empresa e por aí vai, tá? Vamos ver agora cada um dos indicadores e depois vamos analisar rapidamente um exercício com esses indicadores. Bom, o primeiro grupo, os índices financeiros de liquidez, né? Nós temos a liquidez geral, que é aquela liquidez a longo prazo, né? Aqui a gente avalia o total do ativo em relação ao total do passivo, tá? Então, para cada indicador, tem a sua formulinha e tem também aqui a análise, né? Para cada indicador nós temos índice de liquidez, nós vamos pegar o ativo circulante mais o realizável a longo prazo, né? E vamos dividir pela soma do passivo circulante mais o exigível a longo prazo. Então, essa aqui é a formulinha do indicador de liquidez geral, né? Qual que é a análise? Indica quanto a empresa possui no ativo circulante e realizável a longo prazo para cada R$1 de dívida que está no passivo, né? A interpretação, quanto maior, melhor, né? E quanto mais reais eu tenho no ativo em relação ao passivo, melhor é. Tá? Então basta identificarmos esses números aqui no balanço e na DRE, aplicarmos a formulinha e fazermos aqui a interpretação. Com base no resultado, fazermos a interpretação para saber se a empresa, comparando 2, 3 anos, né, saber se esse índice melhorou, aumentou ou reduziu, se a situação da empresa melhorou ou não. Tá? Então, para cada indicador, temos a formulinha e temos a interpretação. Vamos falar de modo geral do que trata cada indicador, né? Liquidez geral, ele está avaliando aqui o longo prazo, ó, realizável e exigível a longo prazo, tá? Então, dentro de um ano ou mais de um ano, como está a capacidade de pagamento da empresa, que é a liquidez geral, tá? Já a liquidez corrente pega o ativo circulante e o passivo circulante, né? Ou seja, o que eu tenho em relação... O que eu tenho de bens no circulante paga as dívidas também circulante, né? Ou seja, dentro de 12 meses, tá? Então, acima de 12 meses, exigível a longo prazo, abaixo de 12 meses é circulante. Então, nós temos indicador de longo prazo, indicador de médio prazo, 12 meses, né? Em relação à liquidez, tá? Já falando em prazos menores, nós temos a liquidez seca e a liquidez imediata, tá? A liquidez seca, eu estou pegando aqui o curto prazo, tá? Então, disponível mais aplicação financeira, mais clientes pelo passivo circulante. Ou seja, o dinheiro que nós temos no curto prazo em relação ao total de dívidas. É suficiente ou não? O que eu tenho no curto prazo paga a minha dívida ou não? Né? Essa é a liquidez seca. Já a liquidez imediata considera apenas o disponível, tá? Caixa e banco, né? O dinheiro disponível, né? Curtíssimo prazo, hoje, de hoje para amanhã, paga as minhas dívidas no circulante, né? Então, nós temos
a 4 indicadores de liquidez: longo prazo, médio prazo, curto prazo e curtíssimo prazo. Tá? O outro grupo, nós estamos avaliando aqui a gestão dos ativos. Então, como que a empresa administra os ativos, os bens da empresa, né? Bom, o primeiro indicador é o giro do estoque, né? A gente quer saber o quanto o nosso estoque gira por ano, né? Qual que é a formulinha disso? Temos um exemplo aqui, ó. Imagine que nós vendemos 1.800 sacas por ano e nosso estoque médio é de 200 sacas. Se você dividir 1.800 por 200, é sinal que o nosso estoque gira 9 vezes ao ano, né? Quanto mais gira o estoque, melhor é. Então a formulinha sempre é essa. Tanto faz em quantidade ou em reais, em valores, né? O que importa, quanto mais giros eu conseguir no meu estoque, mais eu estou faturando, mais saudável é para a empresa. Ok? Então esse é o giro do estoque em relação ao ativo. Ainda em relação ao ativo, né, nós temos o prazo de recebimento de vendas, né? Em quanto tempo eu recebo as minhas vendas, minhas contas a receber, tá? Qual que é a formulinha? Nós vamos pegar o total a receber, né, o contas a receber do balanço patrimonial e vamos dividir pela receita por dia. Então nós pegamos a receita, dividimos pelo número de dias. Eu vou apagar aqui que eu ocultei aqui o sinal de divisão, né? Então pegamos o total da receita, dividimos pelo número de dias da sua análise, tá? Se você está analisando o balanço, que é para um ano, você vai considerar aqui 360 dias. Se você está analisando um balanço semestral, 180 e assim vai. Então, esse número de dias em relação ao tipo de balanço que você está analisando, que pode ser trimestral, semestral, anual, né? Ou mesmo mensal, depende da informação que você tem. Então, aqui a gente vai avaliar, né, quantos dias em média eu recebo as minhas contas a receber, tá? Quanto menor, melhor. Quanto mais rápido eu receber, melhor é para a nossa empresa. Outro indicador, outro grupo, desculpa, aqui em relação à estrutura de capital, né? Então, como que é a estrutura de capital da nossa empresa, né? Então, nós temos aqui o ativo fixo, né? Análise do ativo fixo. Quanto que eu faturo, qual que é a minha receita em relação ao ativo fixo, ativo imobilizado, tá? Então, prédio, veículos, né? Quanto que eu faturo em relação a esses ativos? Esses ativos me ajudam a faturar mais ou menos. Comparando 2, 3 anos, você pode avaliar se o investimento em ativos levou a um maior faturamento ou não, tá? O outro indicador, giro do ativo total. Nós estamos pegando a receita pelo ativo total da empresa, né? Então, não só mobilizado, todos os ativos da empresa. Com esses ativos, eu faturo mais ou menos, né? Esses indicadores, pessoal, é importante para a gente comparar, por exemplo, concorrência, né? Eu posso pegar a balança da concorrência e avaliar. A concorrência com o ativo que ela tem, ela fatura mais ou menos que a gente, né? Com o imobilizado que ela tem, ela fatura mais ou menos que a gente. Então, é importante identificar esses indicadores, avaliar na sua empresa e também comparar com o mercado, né? O próximo indicador é o giro do contas a receber, né? A formulinha, nós pegamos as vendas e dividimos por contas a receber, tá? Indica quantas vezes a empresa gira o seu contas a receber em relação às vendas, tá? O outro indicador é o prazo de estoque, né? A formulinha, pegamos o estoque inicial mais o estoque final, divide por 2, ou seja, nós temos o estoque médio, né, e dividimos pelo custo total das vendas, tá? Vezes 360 dias.
A resposta indica quantos dias os produtos ficaram parados no estoque. Tá? Então, interpretação, quanto menos dias em estoque, melhor. Quanto menor esse índice, melhor. Então, comparando os resultados de 2 anos, 2 meses, 2 semestres, você pode verificar se você melhorou o seu prazo de giro do estoque ou não. Né? O próximo indicador é o prazo de pagamento. Né? Então, com quantos dias eu pago o meu fornecedor? Tá? Qual que é a formulinha? Pegamos os fornecedores, dividimos, total a pagar para os fornecedores, dividimos pelo CMV menos estoque final mais menos estoque inicial mais estoque final, vezes 360 dias. Tá? Então vai me dar quantos dias, em quantos dias eu pago o meu fornecedor. Né? Resultado, quanto maior, melhor. Né? Então a gente consegue avaliar se eu estou recebendo com qual prazo, se eu estou pagando com qual prazo, né? Se ao longo de 2, 3 meses, 1 ano, isso melhorou ou não. Né? Então, como é importante fazer esse controle na sua organização. Outro indicador é imobilização do patrimônio líquido. Né? Então, ou seja, o patrimônio líquido, os recursos dos sócios, eles estão imobilizados. Tá? Então, eu vou pegar ativo permanente, total do meu ativo permanente, né? E dividir pelo patrimônio líquido, vezes 100. A gente vai saber, em relação ao patrimônio líquido, o quanto está imobilizado na empresa. Tá? Interpretação, quanto menor, melhor. Ou seja, quanto menos capital imobilizado, melhor é. Né? O capital da empresa tem que estar aplicado na operação, para comprar mais matéria-prima, comprar, pagar mão de obra, vender mais, e não imobilizado em prédio, carro e por aí vai. Tá? Então, interpretação, quanto menor, melhor. O próximo indicador, imobilização dos recursos não correntes. Né? Nós vamos dividir o ativo permanente, que é imobilizado, né? Pelo patrimônio líquido, pelo passivo, que é o patrimônio líquido mais o exigível a longo prazo. Né? Só não entra aqui o circulante. Ok? Interpretação, quanto menor, melhor também. Então, quanto menos capital imobilizado, né, melhor é. Tá? Outro grupo, em relação à gestão da dívida, como está o endividamento da empresa. Tá? Então, o índice de endividamento geral, nós pegamos o passivo circulante mais o exigível a longo prazo, né? Então, todo o passivo menos o patrimônio líquido, ou seja, tudo a pagar, e dividimos pelo total dos ativos, ou seja, tudo que eu tenho de bens. Né? Então, tudo que eu tenho a pagar, dividido por todos os meus bens, né? Eu consigo cobrir isso? Opa. Deixa eu apagar aqui. Então, interpretação, quanto menor, melhor. Tá? Estamos avaliando aqui a capacidade da empresa de cobrir as suas dívidas com os seus ativos. Outro indicador importante, índice de cobertura de juros. Né? Eu falei em alavancagem, né, em tomar dinheiro emprestado para aplicar na operação da empresa. Né? Aqui a gente vai ver se a minha operação paga os juros. Então eu pego o EBIT, que é meu lucro operacional, antes do imposto de renda, né, e divido pelas despesas com juros bancários, né, juros com pagamento de empréstimo. Tá? Nós estamos avaliando o que aqui? Se o meu lucro operacional cobre os juros que eu pago para o banco. Tá? Então, quanto maior, melhor. Quanto mais eu conseguir cobrir esses juros, melhor. Esse índice. Tá? Outro índice é o da dívida em relação ao patrimônio. Né? A gente compara aqui o a pagar, que é o capital de terceiros, e divido pelo patrimônio líquido. Tá?
Então, nós estamos avaliando como está a minha dívida em relação ao patrimônio da empresa. Tá? A interpretação, quanto menor, né? Quanto menor, melhor. Outro indicador, qual é a composição do endividamento? Qual a composição do endividamento? Tá? Então, nós pegamos passivo circulante e dividimos pelo capital de terceiros. Tá? Passivo circulante é a dívida de curto prazo, capital de terceiros é o total do passivo, né? Para saber se a dívida é de curto prazo ou não. Quanto menor, melhor. Ou seja, né? As obrigações em relação as obrigações de curto prazo, obrigações de curto prazo em relação às obrigações totais. Está a explicação aqui. Outro indicador importante em relação à margem líquida. Né? Aqui a gente compara o lucro líquido em relação às vendas. Tá? Então, qual é o meu lucro? Quando a gente puxa a DRE, só a última linha ali é o lucro líquido, né? Lucro líquido em relação às vendas líquidas. Reparem que esses valores nós pegamos tanto no balanço quanto na DRE. Então é importante ter as duas ferramentas, né? Balanço e DRE, para você fazer a análise completa da empresa. Tá? Outro indicador importante, margem de lucro operacional. Né? Nós pegamos o lucro operacional, aquele antes do imposto de renda, e dividimos pela receita de vendas. Né? Então, quanto que eu estou lucrando, qual que é o percentual do lucro em relação às minhas vendas? Da mesma forma aqui, no próximo indicador, nós estamos avaliando o lucro bruto em relação à receita operacional líquida. Né? Então, dados que a gente pega na DRE, quanto maior, melhor. Receita operacional em relação aos ativos. Né? O quanto a gente tem de receita operacional em relação ao total dos ativos, em relação aos bens da empresa. É só dividir o lucro operacional, que é o EBIT, pelo total dos ativos. Então veja que aqui você pegou um dado na DRE, outro dado no balanço patrimonial. Né? Interpretação, quanto maior, melhor. Rentabilidade do ativo, né? A gente vai dividir o lucro líquido pelo ativo. Né? Então, o quanto o meu ativo gera de lucro líquido. Né? Aqui nós estamos avaliando a rentabilidade do patrimônio líquido. Né? A formulinha é lucro líquido. Nós dividimos pelo patrimônio líquido médio. Nós pegamos 2 anos, o patrimônio líquido do ano 1, do ano 2, dividimos por 2 para fazer a média. Né? E o total dessa conta vezes 100. Então, a gente está avaliando aqui o lucro líquido em relação ao patrimônio líquido médio, tá? Comparando aqui 2 períodos, ok? Por que 2 períodos? Porque normalmente o patrimônio líquido ele vai ser aplicado na operação, né? Então, se eu pegar só o patrimônio líquido inicial, ele vai gerar resultado na próxima operação, normalmente, né? Então, eu pego a média do patrimônio líquido e divido pelo lucro líquido. Ok? Bom, e aí para a gente... Esses daqui são os indicadores. E para a gente avaliar como que é a análise disso, vamos pegar aqui um caso. Né? Nós temos aqui 3 balanços. Né? 2015, 16 e 17. Aqui a gente já fez, para adiantar, já fizemos as análises verticais, ó, de cada ano, né? Já fizemos
As análises horizontais também, ó, horizontal, né? Horizontal, que estão aqui, né? De cada indicador, né? Então, nós já analisamos com análise vertical e horizontal os 3 balanços. Só por essa análise, gente, já dá para ter uma boa noção do que aconteceu com a empresa, né? Então, por exemplo, né, a gente verifica aqui que a conta disponível, ó, ela caiu ao longo dos anos, né? Então, dinheiro em caixa disponível caiu ao longo dos anos, né? A aplicação financeira também caiu ao longo dos anos, né? A venda para clientes aumentou bastante, ó, ao longo dos anos, a venda para cliente, né? E o estoque também aumentou bastante, mais ou menos acompanhou a venda, né? Investimentos, o investimento aumentou bastante, ó, de 72 para 156 para 200, né? Imobilizado, olha, a empresa se mobilizou muito, olha, investiu muito em ativos, olha, né? Aumentou bastante, né? 120% aumentou aqui, né? E assim a gente vai analisando aí, verificando a análise vertical e a análise horizontal da empresa, né? Tanto para o ativo, ó, analisamos aqui o ativo, mesma coisa o passivo aqui, né? Análise vertical, horizontal. A gente pode comparar cada um dos fatores aqui, ó, fornecedores se manteve mais ou menos a mesma coisa, não mudou muito, né? Duplicatas descontadas aumentou bastante, empréstimo aumentou bastante. Então você começa a perceber, né? Ele faturou mais, mas também se endividou bem mais, né? Olha aqui empréstimo também, ó. Empréstimo a longo prazo, né? Tanto a curto prazo quanto a longo prazo, a empresa se endividou bastante, né? Capital de terceiro era 37% em 2015, passou a ser 70% em 2017. Então, dobrou praticamente o capital de terceiros na empresa. A empresa se endividou muito, né? E o lucro da empresa melhorou? Vamos ver aqui, ó. Era 9%, caiu para 5%, caiu para 5%. Ué, o lucro piorou, né? O lucro em relação ao ano, tá? E um ano em relação ao outro? Um ano em relação ao outro, o lucro aumentou. Primeiramente ele caiu aqui, ó, de 413 para 200, ele caiu. Depois voltou para 300. Ou seja, o lucro não voltou a ser o que era no primeiro ano aqui, né? Ué, mas a empresa vendeu mais, se endividou, e mesmo assim o lucro ficou abaixo do que era há 2 anos atrás. Será que compensou então todo esse esforço da empresa, né? Vamos olhar também a DRE dessa empresa, ó. Então vamos olhar, a DRE também já está feita. Análise vertical bonitinha, né? Análises horizontais, verticais, né? Tudo prontinho. Basta a gente olhar aqui cada item, né? Então a receita, aumentou bastante. O custo da mercadoria se manteve mais ou menos proporcional. O lucro bruto, olha que interessante, o lucro bruto, ou seja, receita menos custo da mercadoria, melhorou bastante, ó. Era 24%, 26%, 27%, né? Então foi bastante, não, foi tendo uma melhoria gradual, tá? Porém, a operação da empresa não está muito boa não, ó. Despesa operacional aumentou, pouca coisa, mas aumentou, né? Que mais aqui, ó? Despesas financeiras com banco aumentou muito, né? 3 vezes praticamente aumentou, né? Lucro antes do imposto de renda
piorou. Era 8%, caiu para 6%, caiu para 5%. Né? Lucro final era 6%, caiu para 5%, caiu para 3%. Ué, então essa empresa está esquisita, né? Ela investiu muito em imobilizado, ou seja, em bens, ela faturou mais, comprou mais mercadoria, porém o lucro final ficou menor, né? A gente já teve essa interpretação apenas olhando a análise vertical e a análise horizontal da empresa. Agora, se a gente utilizar os indicadores, aqueles 23 índices que a gente olhou o conceito, fica mais fácil ainda entender, né? Nós temos aqui o indicador com a formulinha dele, né? E temos aqui ao lado a interpretação. Tá? Então eu sugiro que você primeiro faça as continhas, identifique essas contas no balanço e na DRE. Então, por exemplo, ó, na liquidez geral, nós vamos pegar o ativo circulante mais o realizável a longo prazo, menos o passivo circulante mais o exigível a longo prazo. De 2 anos, 16 e 17. Tá? Então você vai até o balanço, identifica lá o ativo circulante. Então, o ativo circulante é 16. Né? Dá 3.900. Opa, deixa eu grifar aqui. 3.900. Né? Ativo circulante de 17. 5.600. Tá? Então, já achamos o ativo circulante. Vamos achar os demais itens. Passivo circulante, exigível a longo prazo. Então vamos lá, passivo circulante. Passivo circulante. 1.400 e 1.900. Né? Estão aqui os dados. E o exigível a longo prazo, 1.170 e 2.028. Então identificamos no balanço essas contas. Nós trouxemos para cá, preenchemos essas células. Aí é só aplicar a formulinha. Soma essas duas células e divido pela somatória dessas duas células. Né? Encontramos 88%. Né? 88% em 2016 e 73% em 2017. Tá? Temos a interpretação aqui. Quanto maior, melhor. Né? Lembrando, a liquidez geral é minha capacidade de pagamento a longo prazo. Tá? Quanto maior, melhor, mas nesse caso aqui caiu. Né? Então caiu. Opa. Nesse caso aqui foi negativo. Tá? Bom, e o próximo índice de liquidez? Né? Liquidez corrente médio prazo. Ativo circulante pelo passivo circulante. Já encontramos esses fatores aqui, ó, 2.600, 2.900, 1.400 por 1.900. É só dividir um pelo outro, encontramos o índice de 161 em 2016 e 149 em 2017. Interpretação da liquidez corrente, que é médio prazo, capacidade de pagamento a médio prazo, quanto maior, melhor. Nesse caso aqui, caiu novamente. Então você vai identificando cada um, aplicando as formulinhas de cada indicador, igual a gente viu na teoria, como se aplicam as formulinhas. Calcula cada indicador, compara os 2 anos e verifica a interpretação. Se quanto maior, melhor, ou quanto menor, melhor. Né? E você vai fazendo uma interpretação geral da empresa. Né? Vamos pegar aqui para a gente adiantar e não nos alongarmos muito, porque basta aqui a gente identificar no balanço, na DRE, esses fatores, aplicar a formulinha conforme manda a teoria, achar um indicador e comparar o indicador ano após ano. Né? E verificar se quanto maior, melhor, ou quanto menor, melhor. Tá? Eu sugiro que você primeiro faça todas as contas, né? Depois de todas as continhas feitas, aí sim você pega por grupo, né? Isso aqui a gente não está vendo agora, posso até ocultar aqui. Né? Eu sugiro que você pegue por grupo e faça análise por grupo. Né?
Os índices de liquidez. Então você lembra, o que quer dizer liquidez? Capacidade de pagamento. Então vamos lá, né? Liquidez, temos 4 índices. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, no primeiro caso, a liquidez de longo prazo caiu. Opa, essa seta é melhor. Né? A liquidez de longo prazo caiu. Né? A liquidez de médio prazo também caiu. A liquidez de curto prazo, que é a liquidez seca, né? Caiu também. Né? E a liquidez de curtíssimo prazo, que é a liquidez imediata, caiu também. Nossa, então o grupo liquidez está na roça, né? Tanto caiu a liquidez, a capacidade de pagamento da empresa de longo, médio, curto e curtíssimo prazo. Então, interpretação dos indicadores de liquidez, né? Eu sugiro que você faça por grupo, fica mais fácil, né? Você vai pôr aqui que a liquidez da empresa caiu para longo, médio, caiu de forma geral, caiu de forma geral, tanto para longo, médio ou curto prazos, né? Porque o seu diretor, ele não vai querer que você apresente para ele esse relatório extenso com 25 indicadores, né? Ele quer que você faça análise desses indicadores por grupo. Então, pegue por grupo, né? Faça primeiro as continhas, veja a interpretação e faça a interpretação de modo geral e apresente um relatório, né? Por grupo de indicador. Então, faça a mesma coisa para a gestão dos ativos, né? O que aconteceu com os ativos em relação à dívida, lucratividade e rentabilidade, né? Então, para cada grupo de indicador, você faz aqui a sua análise do que aconteceu com a empresa, tá? Isso aqui a gente não está vendo agora, tá? Eu só vou destacar aqui que é importante, que não estava no slide, é o grau de alavancagem financeira, né? Eu comentei com vocês que a empresa pode pegar dinheiro emprestado e verificar se a operação... comentei sim. Se a operação cobre esse financiamento, né? Então, nesse caso aqui, pegamos na DRE, que o lucro operacional foi 307 mil em 2016, em 2017, 305 mil. Né? Esses valores pegamos na DRE. E pegamos no balanço, despesa com juros, na DRE também, a despesa com juros em 16 e 17. Né? Dividimos um pelo outro e encontramos aqui o resultado, menos 2 e menos 55. Tá? Interpretação da grau de alavancagem financeira, né? Se fosse zero, significa que a empresa pegou dinheiro emprestado, pagou o banco e não sobrou nada. Né? Então é indiferente. Tá? Quando é maior que 1, tá? Então quando é maior que 1, a segunda linha aqui, né? A alavancagem financeira é favorável, ou seja, você pegou dinheiro emprestado, pagou o banco e sobrou dinheiro para você. Né? E quando esse índice é menor que 1, a terceira linha aqui, né, significa que a alavancagem é desfavorável, ou seja, pegamos dinheiro emprestado e não conseguimos nem pagar os juros do banco, que aconteceu aqui. Ó. O nosso lucro foi 300 mil e a despesa com juros 400. Né? Ou seja, a alavancagem aqui foi negativa. Eu não consegui nem cobrir as despesas com o banco. Né? Então, isso aqui é a análise da alavancagem financeira. Como eu comentei, basta você montar essa estrutura. Inicialmente parece muito trabalho, mas depois que você montou essa estrutura, fica fácil você pegar qualquer tipo de balanço, aplicar nessas células e fazer a interpretação. Tá? Existe até software para isso,
Mas no caso das pequenas e médias empresas, normalmente se faz isso com Excel mesmo, né? Então, o gestor financeiro que faz essa análise, ou então o analista de crédito e cobrança, faz essa análise também quando vai conceder crédito para algum cliente. Então, quando algum cliente vai comprar a prazo na sua empresa, você pode também fazer esse tipo de análise para verificar como está a situação desse seu cliente, né? Eu posso vender para esse cliente faturado? Né? Se fosse essa empresa, por exemplo, né? Nós vimos aqui liquidez que está desfavorável, ele caiu aí nos últimos 2 anos. Vimos também alavancagem financeira, né? Que a operação não consegue nem pagar os juros bancários, isso vem piorando cada vez mais a cada ano, né? Então a situação dessa empresa aqui é complicadíssima, eu não recomendaria vender para essa empresa aqui não, né? Só se for à vista e olhe lá, receber antes de entregar mercadoria. Ok, gente? Espero que tenha contribuído. Bons estudos para vocês aí.